Podemos pensar neste Salmo 145, eu gosto às vezes de criar essas imagens para facilitar a compreensão da estrutura do Salmo. Então, olhando para a estrutura do Salmo, o modo como ele foi escrito, como ele foi arrumado, né? A sequência aqui dos parágrafos, eu gosto de pensar nele como um grande sanduíche. É isso mesmo, um grande sanduíche, tá? Você tem aqui as fatias, né? A fatia de cima, a fatia de baixo, e que será então recheada. Então, crianças, a primeira missão sua é desenhar isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Já trouxe hoje o meu desenho pronto, que é para não ter dúvidas, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui está maior do que qualquer Big Mac, Ultra, Super Plus Mac, né? Não comam isso de verdade, tá? Isso é só um desenho, só serve para isso, mais nada. Então aqui em cima você tem, né, a primeira fatia do pão, aqui embaixo a segunda fatia do pão, e 4 recheios, né, 4 pedaços de um hambúrguer assim, né, bem gordo e suculento. A carne pode comer, o pão pode deixar de fora. Carne de verdade, tá? Não é essas coisas de soja e minhoca misturada, não. Tá ok? Tá claro, crianças? Tá ok? Claro? Ah? Esse é o nosso salmo. Esse é o nosso salmo. Salmo 145, ele tem uma estrutura em forma de sanduíche. E por que isso? Por que eu digo isso? Porque ele tem uma introdução, a fatia de cima, uma introdução em 2 versos e uma conclusão em 1 verso. E até o sanduíche é assim, né? O hambúrguer, né? A fatia de cima ela é mais gordinha do que a de baixo, não é verdade? Então por isso que ela tem 2 versos em cima, 1 verso embaixo. A introdução e a conclusão. E o recheio, ele é formado por 4 parágrafos que desenvolvem temas distintos, porém complementares. Todos eles formam um recheio. 4 parágrafos, então 4 pedaços aí de recheio para você. E cada parágrafo começa com um versículo que apresenta o tema do parágrafo, um versículo temático, ok? Então essa é a estrutura do Salmo. Pensando nele como sanduíche, uma introdução, uma conclusão, 4 parágrafos de recheio, cada um com um tema, cada um apresentando um assunto, um tema, ok? Vamos ver isso então? Agora as crianças vão começar a enfeitar o sanduíche, uma vez que vocês desenharam. Vamos para a introdução e para a conclusão, vamos para as fatias do nosso salmo, versos 1 e 2 e o verso 21. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E termina com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Na primeira fatia você vai escrever eu te louvarei. E na segunda fatia lá embaixo você vai escrever todos te louvarão. Isso nos dá uma ideia da progressão do Salmo. O Salmo ele é uma declaração inicialmente individual, pessoal de Davi. Eu te louvarei, eu te bendirei, meu Deus, meu Rei. Esse é o Deus a quem ele está louvando. Mas ele termina como? Não apenas no eu, mas que todo ser vivo, toda criatura, todo ser que respira, louve o Senhor, bendiga o seu santo nome. Então o salmo vai do eu para o todos. Você deve louvar a Deus. Isso é uma relação pessoal sua com o seu Deus. Você é responsável por isso. Você é aquele que louva a Deus. Ninguém pode louvar por você. Você está diante da presença de Deus, mas também deve desejar que todos louvem a Deus. Você também deve buscar e se empenhar para que todos louvem a Deus. Não é só a sua bênção, então, não é só o seu louvor, é algo que você deve compartilhar e deve desejar do fundo do seu coração. Que todos tenham o privilégio, que sejam abençoados por louvar o único e verdadeiro Deus. A começar pelos da sua casa, a começar por aqueles próximos, mais próximos de você. Então, pais, nessa manhã, vocês desejam que seus filhos sejam adoradores,
do Senhor, vocês desejam que eles, como seres vivos, bendigam o seu santo nome? Comece em casa, mas avance, alcance todos quantos o Senhor assim permitir. O Salmo mostra isso. Isso não pertence a você, começa com você, mas no seu coração deve haver esse desejo de que todas as criaturas, todos ao seu redor, sejam também lábios que louvam e bendigam o nome do nosso Deus. E pelo que Deus é louvado? Quais são as razões pelas quais nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é o único digno de ser louvado. Eu creio que para nós termos uma vida cristã robusta, consequente, vigorosa, a providência inicial é parar e meditar, pensar, refletir sobre quem Deus é. Porque dependendo da sua visão de Deus, dependendo do quanto o ser de Deus ocupe a sua mente, o seu coração, assim será também a sua vida. Se você crê num Deus grande, você vai orar de forma ousada. Você não vai pensar, não, minha oração não faz diferença. Se você crê num Deus soberano, você vai abrir os seus lábios para anunciar os seus feitos, porque sabe que Ele possui eleitos em todo lugar deste mundo, em cada tribo, língua, nação. Se você crê num Deus grande, você vai, num Deus sábio, melhor dizendo, você vai confiar a Ele todos os seus planos, todos os seus projetos, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, dependendo da visão que você tem do seu Deus, assim será também a sua vida. Se perdermos de vista isso, nós definhamos. E é isso que Davi faz no recheio do Salmo. Por meio de 4 parágrafos, onde ele vai tratar de 4 temas, de 4 atributos de Deus, ele nos dá 4 grandes razões para louvarmos a Deus, anunciando uma espécie de perfil desse Deus a quem ele serviu, a quem ele louvou, em quem ele confiou. Então vamos ao primeiro recheio aí, ao primeiro recheio do nosso sanduíche, versos 3 a 7. E criança, você vai escrever aí no primeiro sanduíche, por sua grandeza e por seus feitos. É como se você estivesse montando uma frase, né? Eu te louvarei por sua grandeza e por seus feitos. Este tema é anunciado no verso 3. Se você puder ler: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Esse é o anúncio do tema que vai dos versos 3 a 7. E curioso que a sequência, né, desse parágrafo, a partir do verso 4, percebeu aqui a quantidade de verbos, a quantidade de sinônimos para anúncio, proclamação. Uma geração contará a outra, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e eu meditarei, olha a reflexão, olha a meditação, nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão, ou seja, lembrarão juntos, né? Trarão à memória juntos a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Veja, Deus é tão grande, os seus feitos são tão grandes, a sua grandeza não tem limites, que de fato não deve encontrar limites entre nós. Isso é algo para ser proclamado, é algo para ser anunciado, não só no evangelismo pessoal ou coletivo, mas na igreja. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, mantemos estas portas abertas, às 10 horas da manhã ficamos de pé e damos atenção à palavra de Deus. Isso é uma tremenda proclamação dos grandes feitos do Senhor, que Deus é capaz de reunir num dia pessoas tão diferentes, de histórias tão diferentes, mas trabalhadas pela mesma graça, pessoas que proclamam a mesma fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus que é Pai de todos, sobre todos, por meio de quem todos nós vivemos
e existimos. Davi não se contém aqui, né? Ele fala por si, eu meditarei, eu falarei, mas ele fala por todos aqueles que confiam nesse Deus. Anunciarão, proclamarão os atos poderosos de Deus na história. E eu pergunto a você, quanto você tem parado para pensar nisso, para meditar nisso? Na sua vida tão corrida, certamente, em agendas tão exprimidas, quantidade de compromissos que nós, sem muita sabedoria, às vezes colocamos na nossa agenda e não simplesmente, mas não paramos para pensar no quanto Deus é grande, no quanto Deus é temível, no quanto o seu poder é visto ao longo de toda a história, desde a criação, e nos seus atos soberanos relatados na Bíblia Sagrada. E mais, quanto nós temos anunciado estes feitos às gerações seguintes. Veja aqui o verso 4, né? Uma geração contará a outra. E novamente, por onde isso começa? Começa dentro de casa. Começa na mesa da sala de estar, né? Mas vai além das suas portas, vai lá para o seu corredor, para o seu quintal, vai para a sua rua, para a sua vizinhança. Quanto nós temos feito isso? Anunciado e meditado na grandeza e nos grandes feitos do nosso Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro recheio, mas tem mais. O segundo, a partir do verso 8 até a primeira metadezinha do verso 13, nós temos misericórdia e compaixão. Então, criança, escreva aí na segunda fatia, por sua misericórdia e compaixão. O Deus grande, o Deus temível, o Deus soberano nos seus atos, também é o Deus de toda a misericórdia, de toda a compaixão. A partir do verso 8 até o verso 13, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. E diz o salmista no verso 9 que essa compaixão, essa bondade alcança todas as criaturas. Não que todas as criaturas sejam alcançadas pela salvação de Deus, nem todos serão salvos, sabemos disso, mas de certa forma todos no mundo hoje, cada ser vivo experimenta sim a bondade, a provisão, a compaixão do nosso Deus a cada dia, a cada renovar da manhã. Todo este mundo é sustentado pela graça, pela bondade, pela compaixão de Deus, senão ele já teria há muito exterminado muita gente desse mundo, pessoas que fazem mal a esse mundo, pessoas ímpias, pessoas que servem a Satanás, mas não, de certa forma Deus permite que essas pessoas acordem todas as manhãs, respirem, tomem o seu café e comecem o seu dia de maldades, né? Comecem a implementar suas maldades ao longo do dia. E isso vai servir como critério de julgamento naquele último dia, porque eles não glorificaram a Deus pela vida, pela bondade dele a cada manhã. De forma especial, esta bondade, esta compaixão nos alcança. E mais uma vez, essas virtudes de Deus, sua misericórdia e compaixão, devem ser anunciadas. Verso 11: eles anunciarão a glória do teu reino, falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. E veja, por que o tema do reino aparece aqui? Porque o que nós temos como um padrão, principalmente no mundo antigo, é que reis eram pessoas com tanta autoridade, né, com tanto poder, que se tornavam déspotas, se tornavam pessoas inclementes, pessoas maldosas, pessoas que só pensavam na ampliação do seu reino a qualquer custo, a custo de sangue. E o que nós temos aqui é algo que vira a mesa do nosso entendimento do que é um reino. O reino do Senhor, o reino do nosso Deus, é um reino fundamentado em misericórdia e compaixão. É um bom rei, é um rei santo, é um rei tremendo, é um rei soberano, mas é um rei bom. É um rei que veio fazer as pazes com aqueles que se rendem a ele, veio oferecer a sua proposta de paz. Por isso que o reino está aqui. Por isso que o reino está aqui. Então veja, Deus é grande, seus atos são tremendos, mas ele é misericordioso e compassivo, o seu reino será assim.
A partir do verso 13b, nós temos um outro tema, uma outra fatia do seu sanduíche, a sua fidelidade e a sua bondade. Então, crianças, vocês podem escrever por sua fidelidade e bondade. A partir da segunda metade do verso 13, o tema está anunciado pelo versículo: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. E qual é o assunto dessa fatia? Qual é o assunto desse parágrafo? É o cuidado de Deus. Deus supre as necessidades de cada dia. Deus cuida como um bom pai, cuida de nós, seus filhos, muito melhor do que nós merecemos e muito melhor do que nós tentamos fazer. Veja como o Salmo desenvolve esta ideia do cuidado de Deus para com seus filhos. Verso 14: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo, o pão de cada dia. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Isso nos leva a pensar no quanto nós somos dependentes de Deus, para o pão de cada dia, para aquilo que é mais elementar, mais básico, mais primário no nosso dia. Por mais que você tenha dons e talentos e seja um excelente trabalhador, uma pessoa com recursos tremendos, intelectuais, físicos, saiba que você depende de Deus. Ai de você, se um único dia você confiar no seu braço, na sua cabeça, né, no quanto você sabe, no quanto você pode, no quanto você consegue visualizar o futuro, né, na economia. Ai de você, porque o dia que você colocar, né, todas as fichas nessa cesta da autoconfiança, você cairá. Mas volte-se para Deus, que ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Como nós cantamos, né? Tu és fiel, dia após dia, a cada dia. Deus tem bênçãos sem fim para aqueles que dependem dEle e reconhecem que Ele é o Senhor. E por fim, a última fatia do nosso sanduíche: por sua justiça. É o último atributo que Davi traz à mente neste salmo, a justiça de Deus, versos 17 a 20. O tema está anunciado no verso 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Veja como essa justiça se manifesta, como é que Davi enxerga de maneira mais básica, mais primária, a justiça de Deus. Justiça é dar àqueles que confiam em Deus a bênção, mas também retribuir aos ímpios conforme a sua rebeldia. E é isso que ele fala dos versos 18 a 20. O Senhor está perto, mas de todos os que o invocam com sinceridade. Todo aquele que suplica, todo aquele que corre para Deus em súplica, em oração, em dependência, em confiança, diz o Salmo, Ele está perto, Ele está pronto para nos ouvir. Ele realiza os desejos de todos aqueles que o temem, aqueles que vivem com a percepção da presença clara, da soberania, da grandeza, da bondade, da justiça de Deus. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas, como é que termina o verso 20? A todos os ímpios destruirá. Essa é a justiça de Deus compreendida na sua forma mais simples, mais básica. Toda impiedade, toda maldade, toda corrupção será punida. Deus trará isso a juízo. E todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confiam nele, Deus salvará, Deus atenderá. Deus separará as ovelhas dos bodes, Deus encaminhará os seus filhos para o destino glorioso eterno e sabe guardar os ímpios para o fogo da destruição eterna, para uma eternidade terrível, longe da sua misericórdia e da sua bondade. Meus irmãos, ao nos despedirmos de Davi,
nós podemos dizer que aqui estão resumidas as razões pelas quais nós devemos louvar a Deus e as razões nas quais nós devemos meditar todos os dias para termos uma vida piedosa, uma vida vigorosa. Vamos relembrar quais são essas razões? A sua grandeza, seus atos poderosos, sua misericórdia, sua compaixão, sua fidelidade, sua bondade, sua justiça. E se Davi louvou desta forma, se nós tivéssemos uma música desse salmo, seria algo tremendo, glorioso, com uma instrumentação assim de nos elevar às alturas. E se Davi pôde fazer isso, nós hoje podemos fazer com muito mais razão, com muito mais volume, com muito mais compreensão. Porque Davi viu grandes feitos do Senhor. Davi contemplou sua fidelidade. Davi viu a justiça de Deus ser feita ainda em sua vida. Davi foi alvo da sua misericórdia. Mas Davi não viu o que nós hoje conhecemos, que é o cumprimento pleno dessas palavras, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o maior testemunho dos atos grandiosos de Deus, a salvação realizada por meio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Davi não viu isso, ele só esperou. Nós já temos essa notícia, nós já sabemos disso. Esta é a grandeza do nosso Deus. Esses são os seus atos poderosos. Esse é o ato poderoso, mais poderoso, é o maior ato, o ato da salvação de Deus em Jesus Cristo. Nós temos o maior testemunho da misericórdia, da fidelidade, da bondade e da compaixão do nosso Deus. Davi ansiou por isso. Nós hoje já sabemos que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por pecadores como eu e você e inaugurar na sua pessoa um reino eterno, um reino de paz, um reino de graça, um reino de misericórdia. Nós já sabemos disso, nós já podemos contemplar isso, nós temos esse testemunho. E por fim nós temos o maior testemunho da justiça de Deus. Jesus se fez pecado em nosso lugar, tomando sobre si a justa ira de Deus, que deveria ser lançada contra mim, contra você, porque nós pecamos, nós somos pecadores. O Filho não, o Filho era o perfeito resplendor da glória do Pai, sem pecado, o Cordeiro sem mácula. E ali na cruz nós vemos a perfeita justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E eu pergunto nesta manhã, qual é a sua resposta a isso tudo? É o louvor ou é o silêncio? É o empenho ou é a inércia? É admiração ou é indiferença? É meditação ou é distração? Qual a sua resposta nessa manhã? Deus está nesse lugar e Ele quer uma resposta sua. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, grande, soberano, misericordioso, compassivo, fiel, bondoso, justo. Nós já temos em Cristo Jesus razões mais do que suficientes para louvarmos a Ti nesta manhã e respondermos com confiança, quebrantamento e temor a oferta do nosso Rei, o Evangelho. Responder ao Rei que veio salvar pecadores e manifestar entre nós tudo aquilo sobre o qual o Salmo 145 nos falou. Que ao participarmos da Tua Santa Mesa nesta manhã, Senhor, possamos meditar, refletir naquilo que acabamos de ler, e que o nosso coração hoje se renove no Senhor.